No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições,
possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Esse final de semana ele é sobre o que a gente acabou de fazer. Em português, a gente fez uma vez a prece de refúgio Bodhicitta em português. Então, ele é para tornar viva essa coisa abstrata, assim, para a gente começar a mapear as práticas que tornam viva essa coisa abstrata de desejar a iluminação de todos os seres, né? Primeiro que iluminação não é claro, e todos os seres também é muito abstrato, né? Todos os seres. Então, a gente precisa... É igual quando a gente vê notícia, assim, que morreu 17 pessoas, né? Aqueles tiroteios em massa nos Estados Unidos, assim. E aí, uma coisa é isso. Outra coisa é quando você vê um documentário da vida de uma pessoa que morreu, né? Às vezes foi só aquela pessoa que morreu. Daí você imagina, nessa tragédia, esse documentário, uma pessoa morreu. Nessa tragédia foram 17. Então eu teria que parar... Vocês viram Cafarnaum? Tem que ver esse filme, pessoal. Cafarnaum. Mas enfim, são 2 horas que a gente para ver o sofrimento de uma criança. Tem mais outros sofrimentos ali, mas essencialmente olhando... Aí você sai do filme pensando o quanto que você quase que nem dedicou direito o tempo da sua vida para realmente, quando você vê uma notícia, morreram 17, você tinha que parar no primeiro nome, primeiro perguntar o nome, daí você para no primeiro e fica 2 horas. Depois o segundo. Então o 17 ele não existe no certo sentido, não é processado por nós humanos, assim. E daí quando a gente bota o 17, aí vai colocando 10 mil, 100 mil, 1 milhão e essa coisa, né, assim, para infinito, aí fica ainda mais abstrato, né? A gente não processa 17 e vai desejar a iluminação de todos, né? Ou a gente vai ver que a gente precisa pacificar a relação com todos. Então esse todos ele fica muito abstrato. Então esse final de semana é um pouco para a gente mapear isso, assim. Eu queria antes perguntar, quem se considera muito iniciante no sentido do budismo como um todo, a ponto de, por exemplo, vocês nunca ouviram falar de Bodhicitta? Legal. Então, assim, tem essas duas... Eu acho que a gente eu tenho essa motivação de cobrir essas dois objetivos, porque é um objetivo muito simples também nesse final de semana. Primeiro, para quem já é praticante, realmente deixar... Se vocês saírem daqui na domingo se tocando de que vocês não estavam focando em Bodhicitta o suficiente, quem é praticante já, tá? Estou falando com quem não levantou a mão. É uma boa coisa. Você sair, puta merda, não tava focando nisso. Eu não tava dando devida importância. Eu tava, sei lá, fazendo as preces e eu não tava praticando com isso, eu não tava tomando isso como minha prática principal. Eu não sei direito como praticar isso de 1000 maneiras. Eu tinha uma coisa meio assim, as 4 qualidades, sabe? Não tava vivo, não tá muito vivo, não tá criativo, não tá assim a coisa mais importante. Então, para quem é praticante, assim, eu vou ficar feliz se vocês saírem frustrados. Um bom sinal. Então, isso aqui a gente fala que é um bom sinal quando o praticante se frustra, assim, se decepciona, porque o caminho é isso mesmo. Vocês saírem assim, eu já sei, né? Alguma coisa assim, daí não é tão bom. E para quem levantou a mão, que se sente começando, a minha motivação assim é que vocês saiam sabendo qual que é a essência do caminho, não do caminho budista, mas do caminho que leva à liberação do sofrimento de vocês, que não tem nada a ver com o budismo, digamos assim, né? O budismo a gente tem que usar, pessoal. O budismo ele tem que ser igual uma estrada ou o Google Maps, entendeu? A gente não tem que ter uma Google Maps ou Always. Não, é uma coisa bem prática, não é? Tipo, eu preciso ir num lugar, entendeu? Então as práticas e o caminho inteiro, e os retiros, e os professores, e essa sala, e a sanga, e as práticas no SEB aqui, se vocês estão começando a praticar ou querem começar a praticar, são só para te levar para uma coisa que você mesmo quer, entende? Não é para você virar budista, entende? Assim como a gente não vira Google Mapsista quando a gente usa o Google, né? A gente chega no lugar, por exemplo, eu fui tomar um café agora, a gente chega no lugar, a gente solta o
né? Chegou. Né? O Google Maps mesmo se despede, né? Então o budismo também, o Buda vai se despedir da gente, assim, foi, né? Você usou o veículo. Então o budismo ele é um veículo mesmo, ele é um veículo, ele é um mapa, ele é um Google Maps, só que é muito detalhado, entende? E não é tão simples quanto, igual eu fiz, entrar num carro, que é no Uber, e esperar. Não, tem coisas, entendeu? Eu tenho que dirigir esse carro, por exemplo. Então é mais complexo, assim. E esse carro, que veículo é esse que a gente vai dirigir? A mente. Não a mente, a mente. A mente. E a mente é uma das coisas que a gente mais tem. Por exemplo, a gente vai falar de compaixão, a gente vai falar de várias coisas esse final de semana, mas tudo isso é treinamento da mente. Então é muito importante a gente entender que o que a gente quer dizer com mente não é uma coisa que está dentro da nossa cabeça, entende? Uma das melhores jeitos de subverter ou de revolucionar a nossa concepção de mente, especialmente na nossa sociedade, que a gente se deixou convencer de que a nossa mente está aqui, né? A gente se deixou rebaixar. Então, umas definições de mente que vai tocar o terror, se vocês começarem a usar, a mente é o mundo vivido. A mente é o mundo inteiro das experiências. Porque onde tem uma experiência, tem a mente ali, entende? Então, quando a gente fala treinamento da mente, a transformação da mente, o que a gente quer dizer? Na verdade, é a transformação de tudo, entende? Tudo. Especialmente as relações, porque todas as coisas que você entra em contato, é isso, você se relaciona. Então, na verdade, quando a gente vai transformar a mente, isso é a transformação das relações. E a transformação das relações é a transformação do mundo. Não tem outro mundo que não seja esse mundo onde a gente vai se relacionando, entende? Então, se vocês trabalharem com essa noção de mente, vocês vão ver que vocês não conseguem apontar alguma coisa que esteja fora da mente de vocês. É bem assustador. É meio que assim, eu não aguento mais ele. Daí, não aguento mais ele significa eu não aguento mais essa experiência que essencialmente está acontecendo nesse mundo vivido, que essencialmente é inseparável da minha mente. Né? Não consigo dizer que está nele. Não consigo mais apontar dedo se eu começo a trabalhar com essa visão de mente. Né? A mente é o mundo vivido, ou é o mundo das experiências. Então a gente vai nesse final de semana vai focar naquilo que se diz que é a prática principal de transformação da mente e do mundo e das relações, numa mesma coisa. Então não é pouca coisa, é a prática principal. A prática principal. O Alan Wallace, várias vezes eu já ouvi ele dizendo assim que se você quiser impressionar um grande mestre tibetano, assim, se alguém chegar para algum grande mestre tibetano chegar e perguntar para você qual que é a tua prática principal, se você responder que é shamatha ou mindfulness, ou por exemplo, se você só responder que você é isso, você foca na sua respiração, você tenta se acalmar, se tranquilizar, ele diz que vai pegar meio mal, assim, entendeu? Se for a sua prática principal, meio que você não vai impressionar nada, assim, vai ser meio envergonhoso, assim. Daí, se você falar que a sua prática principal, por exemplo, é as práticas de sabedoria, assim, que você tentar impressionar, né? É o Prajnaparamita, é a vacuidade, a sabedoria além de vida e morte, a sabedoria, sei lá. Daí também vai pegar meio mal, assim, ele não vai impressionar. E se você também falar que é só a prática de, por exemplo, moralidade, né? Você não fazer o mal, alguma coisa desse sentido. Ou se você falar que é a prática da natureza primordial. Não, é a prática última, a prática de presença. Né? A gente às vezes encontra entre os praticantes alguém falando, não, minha prática principal é presença. Né? A pessoa fala, estou praticando a prática última logo. Né? Ou Dzogchen Mahamudra, né? Essas práticas que são do caminho final. Quando eu descobri isso também, eu falei, nossa, isso é o lance, né? Eu comecei a ler sobre Advaita, que é uma outra tradição, Advaita Vedanta, dos Upanishads, assim. Mas eu li assim, né? Aquilo és tu, né? Eu me senti no maior mané, assim. Daí eu li aqui, né? A realidade, Deus primordial, que é tudo, é você.
né? Tem essa expressão, tá? Assim, aquele és tu. Daí eu me achei, né? Falei, eu tinha 18 anos, 19, eu falei, não, isso aqui. Então, se você falar que é isso, queima filme também. Daí o que vai impressionar esse mestre é se você falar que é bodhicitta. Bodhicitta. Então, se vocês não entendem, já gravem um som, que é curto. Né? Começa gravando isso, o bodhicitta. Se vocês falarem isso, já é uma boa coisa, assim. É uma das palavras mais importantes que a gente pode aprender, assim. E, infelizmente, não é que essa palavra ela é especial porque ela é budista, nada do tipo. É só porque no português não tem uma palavra que é bodhicitta, senão a gente falaria. Então, talvez a gente vai até incorporar em algum momento bodhicitta, igual samsara, alguma coisa assim. Mas bodhicitta é a prática principal. Então, esse final de semana é sobre bodhicitta. Bodhicitta não é só compaixão, pessoal. A gente, às vezes, o Mingyur Rinpoche bate muito nesse ponto também. Não é só compaixão. Bodhicitta, a gente vai ver esse final de semana, ela engloba um treinamento que inclui amor, compaixão, alegria e equanimidade. Então, amor é diferente de compaixão, tem que treinar diferente, ainda que pareça igual. Então, engloba o que a gente chama das 4 qualidades incomensuráveis, que a gente vai ver a partir de hoje à tarde. Engloba também o que é chamado das 6 perfeições, né? Então, vai englobar generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Então, tudo isso leva à culminância, que é a bodhicitta absoluta, que é a sabedoria. Todo o resto é bodhicitta relativo. Mas, essencialmente, bodhicitta é essa palavra que tem a ver com todo esse treinamento, que inclui tanto estabilidade, quanto sabedoria, quanto compaixão. Não é só compaixão. E para quem quiser o termo, assim, chitta é mente, né? E bodhi é a mesma raiz de Buda. Então, bodhi significa iluminação, assim. Então, é a mente voltada ou que deseja a iluminação de todos os seres. Então, se vocês só guardarem isso aqui eu estou falando para os iniciantes, pronto, entendeu? Só guardar isso, porque isso é uma coisa que a gente vai ouvir, por exemplo, eu digo por mim, eu ouvi isso pelo menos uns 10 anos sem dar a mínima. Não achava importante, realmente não achava importante. Eu achava, olha, quando eu sentava, eu esquecia que tinha essa coisa de iluminação de todos. Eu achava que era poético, sei lá, e aí eu só focava na respiração, direto. Tem o que ficar fazendo antes. Eu também você não sabe como treinar direito, como é que treina amor e compaixão. Sempre não dei bola para isso. O Lama sempre falava meta bhava, né? Não dava bola. Então, é uma coisa importante de guardar, pelo menos assim, isso é a essência do caminho. Então, a essência do caminho é bodhicitta. E aí, bodhicitta é desejar a iluminação de todos os seres. Daí a gente tem que entender exatamente, a gente guarda isso, mas aí a gente vai decupar isso. O que isso quer dizer? Mas para o iniciante, se vocês chegarem na segunda-feira e vocês falarem para outra pessoa, então meu objetivo é muito curto, eu tenho um objetivo pequeno porque eu quero me satisfazer, né? Assim, é fácil. Então, na segunda-feira, vocês só falarem, eu fui num curso que não era de um professor, era só de um praticante, falando sobre a essência do budismo, que não é do budismo, mas é o meu próprio caminho da liberação, do meu sofrimento, não liberação do Buda, liberação do que eu quero liberar, que a essência de todos os meus problemas é não bodhicitta, ou seja, uma mente autocentrada, e a essência das práticas que eu preciso fazer, ou todas as práticas têm que estar imbuídas disso, ou toda a minha vida tem que estar imbuída disso, todas as minhas relações têm que estar imbuídas disso, de bodhicitta, que não entendi ainda, mas o desejo da iluminação de todos os seres. Se você chegar na segunda-feira e você falar e sacar isso minimamente, eu fico feliz. Então, para o iniciante, só você lembrar que a essência do caminho é isso, tem a ver com isso, e não com outra coisa, assim, digamos assim, porque às vezes a gente acha que tem a ver com outra coisa, e não é exatamente com isso. Então, isso é fácil, então é bem fácil. Os iniciantes ficam felizes porque eles sabem a essência do caminho, né? Você pode até se gabar. Não, a essência do budismo é bodhicitta. Isso é profundo, pessoal. Vocês vão arrasar assim numa conversa. Mas os praticantes ficam frustrados, entende? Então, os iniciantes ficam felizes e os praticantes humildes, assim. Não sei o que é bodhicitta. E os iniciantes, eu sei o que é bodhicitta. Então, vocês podem até se encontrar. Então, vocês marcam o iniciante com o praticante, que um ajuda o outro
Na segunda-feira. Então, um pouco é isso que a gente vai cobrir esse final de semana nas múltiplas formas. Assim. Isso é tão importante que o Geshe Rapten, que é o Geshe Rapten, se vocês olharem a foto dele no Google, é bem impressionante. Assim. O Geshe Rapten é um dos primeiros professores do Alan Wallace. Né? O rosto dele é muito impressionante. Né? E quando eu falar um negócio desse, vocês não acham que ele é um cara do budismo, tá? Vocês lembrem que ele é o tio de vocês. Um tio desconhecido, assim. Pensa se vocês descobrissem. Eu tinha um tio que atingiu a iluminação. Vocês iam pesquisar, não iam? Sei lá, o sobrenome de vocês, sei lá, né? O Pedro, não sei o que, Gite. Pô, eu era na hora, né? Então, Geshe Rapten. Geshe Rapten, é esse tio. Só é um nome um pouco diferente do de vocês. Né? Rapten é com R-A-B ou P-T-E-N. E Geshe, né? G-S-H-E. Geshe Rapten. Então, Geshe Rapten tem uma frase que eu gosto muito, assim, que o Alan Wallace sempre cita. Ele diz assim: a essência do caminho se resume em 3 coisas. A essência do caminho se resume em 3 coisas. É meio engraçada essa frase, né? Porque ele diz 3 coisas. A preparação para gerar bodhicitta, bodhicitta e o que flui de bodhicitta. É muito legal. São 3 coisas: bodhicitta, bodhicitta, bodhicitta. Mas basicamente a preparação para gerar bodhicitta e o que flui de bodhicitta. Então é o cerne do caminho. Então é meio que assim, se você está tentando um caminho de felicidade ou liberar o sofrimento e você não está estudando loucamente, obsessivamente, detalhadamente, profundamente, criativamente bodhicitta, não importa qual a sua tradição e não importa qual nome você dê para bodhicitta, se você quiser dar outro nome pode dar, você está vacilando, não vai dar certo. Não é que não vai dar certo porque o Buda disse, não vai dar certo por causa da natureza da realidade, ou seja, a nossa mente não vai estar tão ampla quanto ela poderia. Então a gente vai, não importa o que a gente esteja fazendo, fazer de modo restrito. E quando a gente faz de modo restrito, isso gera sofrimento. Então não importa se você se considera budista ou não, isso que a gente vai cobrir esse final de semana é essencial. E não é essencial porque eu estou dizendo. É porque é essencial. A gente olha, entende? É igual o Dalai Lama disse para a compaixão. Não tem como alguém achar que compaixão é ruim, né? Então, bodhicitta é uma compaixão ainda mais ampla, assim, ela inclui mais coisas, né? Então, bodhicitta é ainda mais excepcional, extraordinário do que compaixão. Você falou que os seres alcançar a iluminação. Podia descrever um pouquinho o que seria essa iluminação? Boa. Então, bodhicitta tem 2 partes. Ela tem a parte absoluta, que está ligado à sabedoria, que está ligado ao que a gente quer chamar ao que está sendo referido como iluminação. E a parte relativa está ligado ao que normalmente a gente entende como compaixão. Né? Então, por exemplo, quando você vai sentar, isso serve para criar atmosfera para você sentar, serve para você... Isso aqui, pessoal, é muito útil, a gente vai entrar logo mais nisso, mas útil para todas as relações. Então, quando vocês tiverem um problema, traga um problema que você tem com alguém, naturalmente. Você tem uma relação difícil. Por que ela é difícil? Normalmente a gente fala, porque o outro quer ter filho e eu não quero, porque o outro não faz o café da manhã, né? Não, é bodhicitta, falta de bodhicitta. É sempre isso. E é sempre isso que vai melhorar as relações, né? Então, quando você vai sentar, ou qualquer que seja a atmosfera que você está vivendo, qualquer que seja a relação, em qualquer momento, normalmente você está com, a gente já está com uma mente. Né? Então, quando a gente diz que a gente vai estabelecer a motivação de bodhicitta, porque bodhicitta é a motivação maior, essa motivação não significa nos motivar, não é essa noção motivacional que a gente tem. Eu já vou chegar na iluminação, mas estou só... não significa a gente se motivar no sentido de a gente se motivar, igual a gente entende se motivar. Motivação é só entender que todas as ações vêm de uma mente, por isso que uma mente motiva todas as ações, ela é a causa de todas as ações. Então, gerar a motivação, ou posicionar, ou estabelecer a motivação, significa pegar a mente, que você já está com ela sempre, que com certeza já está com uma certa motivação,
e colocar a motivação mais ampla. Então, a motivação mais ampla e limitada é bodhicitta, né? Então, quando você vai praticar, ou você vai o ideal seria quando você vai acordar, quando você acorda, ou quando você vai fazer um encontro importante, ou por exemplo, agora, né, eu vindo para cá, né, um praticante, ele vem para cá, ele tem que estabelecer motivação. Pô, vem um monte de gente ouvir, e eu não tenho controle sobre o que eu falo, né, a gente vai... Então eu tenho que fazer assim, bom, eu vou falar com alguma mente, aí eu posso escolher qual mente, entendeu? Então, a gente, esse estabelecimento dessa motivação, ele tem 2 desafios, que lembra, bodhicitta é desejar a iluminação de todos os seres. Então, um desafio é o todos os seres, e o outro desafio é a iluminação. Um está ligado à bodhicitta relativa, que é todos os seres, e o outro está ligado à bodhicitta absoluta, que é a iluminação. A gente já vai chegar nas aplicações, eu estou só respondendo essa pergunta, mas a gente vai passar por uma coisa mais introdutória, tá? Então não se desesperem, para quem está muito lá em cima. Mas basicamente, quando você fala de iluminação, o que você quer é tirar o limite do teto de transformação que você está desejando. Por exemplo, vocês vieram aqui com alguma motivação, ou seja, você tinha uma mente que viu a página e fez, né? Tem uma motivação. Essa mente, quando viu essa página e quando veio hoje para cá, ela tem uma estrutura, ela tem alguns condicionamentos. Pode ser que esses condicionamentos eles sejam restritos, no sentido de, era a última opção. E eu acho que vai ter chá. Porque os budistas, eu acho que é chá e não café, eu gosto de chá. É lindo esse dojo, uma hora acaba também. Então, pode ser que tenha um traço dessa motivação, né, de vir para cá. Isso, se você está fazendo isso por você, é como se você estivesse desejando uma coisa muito pequena para você. Isso não tem a ver com a gente, tem a ver com você. Então, você deseja uma coisa que é só uma chá, entende? Daquele lugar. A gente faz isso, pessoal. A gente vai em jantares que não tem sentido nenhum, às vezes. E aí a gente vai porque a gente fala, bom... Aí a gente deseja isso, pelo menos comer lá, sei lá. Daí, quando viu, a gente desejou também isso no nosso dia. Quando viu para a nossa semana, a gente tem desejos muito pequenos. Essa é a ideia. Quando se diz respeito à nossa própria transformação. A gente tem teto. Quando se fala das relações, então, a gente quase que aceita migalhas, assim. É meio que assim, tá bem, o outro... Eu já converso muito com casais, né? Eu vejo o lado do um e o lado do outro, né? Um pede um café e o outro pede o café depois. E às vezes eles até se falam, você vai tomar café lá, né? Eles sabem que eles estão conversando, aí a gente vai conversando. Mas enfim, um vai falando do outro assim, e é quase como eles aceitam uma relação horrível, né? Porque também falta um desejo, tem um teto muito pequeno, assim. A gente tem que ter pelo menos isso de viver numa relação pelo menos com o pé direito assim. Então, tem teto ainda, a gente vai quebrar isso aí com bodhicitta, mas assim, pelo menos eleva esse teto. Então, assim, uma felicidade mais, né, menos migalha, só uma coisa mais interessante de desejar isso para a relação. Quando a gente deseja para o outro também, pessoal, a gente deseja emprego para o outro. A gente deseja, sei lá, a gente às vezes fala, pega o plano de saúde. A gente não deseja assim, que você tenha a capacidade de vir uma laquete, de ir além de qualquer doença e de não ter fixação ao seu próprio corpo. A gente não deseja um desejo incrível. A gente deseja um desejo muito limitado. A gente fala, eu acho que é a 1000 para você. A gente deseja muito limitado. Para os nossos filhos, a gente deseja muito limitado. Muito limitado. Né? Um pai, ele deveria desejar a iluminação do filho, que inclui ver todos como pai. Então, assim, você vai perder o seu filho. Então, assim, eu desejo que você não mais seja meu filho exclusivo, exatamente. Você seja filho de todos os seres, filho do Buda, mais do que de mim. Você descobriu o seu verdadeiro pai, né? A gente tem desejos muito pequenos, uns para os outros, para nós mesmos, enfim. Então, a gente tem teto. Então, a iluminação, ela não é ainda... A gente não precisa definir essa iluminação, mas a gente vai chegando nela, na nossa experiência prática, tirando o teto. Então você pode colocar a iluminação como sendo uma coisa que é um caminho de saída para qualquer bolha. Então você pode pensar a iluminação assim, a iluminação é aquilo que está além.
Entendeu? Daí você fala, além dos conceitos, boa. Além do casamento, perfeito. Além da própria noção de meditar e de ter um caminho, muito bom. Então, além, porque de fato a iluminação ela corresponde ao reconhecimento da natureza da realidade. E a natureza da realidade, que é inseparável da natureza da mente, ela está além. Ela está presente em todas as coisas, mas a natureza dela é livre daquilo mesmo que ela está. Tipo espaço. Por exemplo, iluminação seria como se você reconhecer o espaço. Então, o espaço não está sempre além. Por exemplo, olha só, se eu tentar, se eu pegar assim, ou por exemplo aqui, eles tentaram com o dojo, né? Aí o sol não respeita, o sol não respeita, o ar não respeita, a realidade não respeita. Então, tem sempre algo além, entende? Então, a gente, quando coloca a motivação na iluminação, significa que eu não me deixo aprisionar. Isso é igual não se deixar aprisionar. Por exemplo, se você entrar num trabalho com a motivação de bodhicitta, o cara bota o crachá em você, você fala, muito obrigado, eu começo amanhã, a minha grande motivação é a iluminação. Daí é meio que assim, você não está pegável mais. É muito difícil ele te comprar. Ele vai chegar para você assim, não, eu tenho para você 10 mil reais. Aí, iluminação. 50 mil reais. Então, iluminação ela é além da necessidade ela é puro contentamento. Eu não tenho dinheiro, não. Então, daí você vai falar, eu vou trabalhar na medida em que isso favorecer meu caminho para a iluminação. Não tem como ele te aprisionar. Casamento, você entra com a motivação da iluminação. Né? Bota o anel, assim, que esse casamento nos ajude no caminho da iluminação. Fudeu, porque o casamento não está mais aprisionando a pessoa. E você acabou de liberar outra também, no sentido de não fechar. Não é que você não vai casar, mas você não fecha, você mantém aquilo sem teto. Então aqui a motivação é tirar o teto, basicamente. Faz sentido esse? Tirar o teto de tudo, pessoal, no sentido da transformação. Se a gente vai desejar se transformar, por que ser só uma versão melhor de nós mesmos? Por quem que definiu esse teto? Por que não Buda? Buda é aquele que a gente pode ser. Buda não é aquele lá do 2500 anos atrás budista. Não tinha nem budismo. Buda é aquele ser que reconheceu a liberdade da sua própria mente, que não mais causa sofrimento, que não mais se aflige, cuja mente não mais fecha, cuja mente não mais está autocentrada. Por que não desejar isso? Isso é tudo que a gente quer. A gente quer ser feliz. Isso é o suprassumo da felicidade. Então, por que botou o teto? Quem botou esse teto? Entende? Se você puder contratar um empreiteiro pedreiro, enfim, para trabalhar na sua casa, e ele falar assim, não, olha, eu posso fazer assim, tudo que você precisar. Daí você, não, eu quero bem pouco. E depois você fica lá miserável, né? Você fica mal, né? Você fica mal. Então, quem que está colocando esse limite na sua transformação? Você. Você está aceitando, sim, os referenciais da sociedade, os referenciais do pai, da mãe, dos amigos, mas essencialmente aqui é um ato revolucionário de tirar o teto. A gente vai ver que a gente começa fazendo isso no âmbito da imaginação e do desejo, da aspiração. Primeira coisa, você começa a aspirar, então a iluminação. E aí a outra parte é para todos os seres. Daí a gente vai ver que essa outra parte, ela também, normalmente quando a gente senta restrito, a gente senta com a nossa família e coisas do tipo, né? Mas a iluminação tem a ver com esse reconhecimento. Ela não é uma produção de alguma coisa, ela tem a ver com reconhecer aquilo que já está presente na sua própria natureza. A gente vai entrar nisso agora quando eu for falar do refúgio no Buda e de bondade fundamental. Daí a gente vai falar o que seria essa iluminação. Mas ela é quase como você querer despertar para o lugar onde você sempre teve e não sacou. Então tirar um engano, assim, olhar, tomar um susto e ver onde que eu sempre tive, quem eu sempre fui, e eu não estava percebendo. E por isso que eu estava buscando mais e mais coisas, né? Então ela tem a ver com essa capacidade. Só que isso vem junto, não é só uma coisa individual, vem junto com a natureza da realidade inteira. É como se você
fosse ganhar a realidade na iluminação. Você ganha o mundo. E todas as relações, no sentido da maior família possível. Né? Então é como se a gente fosse da maior família, mas a gente se sente da menor família. E aí a iluminação tem a ver com reconhecer o tamanho da vida, o nosso tamanho, ou da mente, ou da nossa família, das relações. Então é um pouco esse reconhecimento. A prática toda ela é esse reconhecimento. Você pode comentar um pouco a respeito da diferença entre liberação e iluminação? Porque é sutil, mas muito distinto. Eu não vou entrar muito porque a gente está num ponto mais de introdução, mas a liberação, quando é usada de modo vago, ela pode significar tanto iluminação quanto nirvana. Às vezes o Lama usa como sendo a própria iluminação e não como sendo nirvana, que é a cessação ou a liberação mais tecnicamente definida. A iluminação de um Buda é além de samsara e nirvana. Então, quando a gente se diz nirvana, por exemplo, tem uma coisa no senso comum que acha que o budismo quer o nirvana, né? Não. Então, porque o nirvana é a cessação, é o fim, é a saída dessa confusão toda onde que a gente está. Então, nós, praticantes, nós queremos ficar nessa confusão. A gente não quer o nirvana. A gente tem asco pelo nirvana. Que imagina que nirvana? A gente quer ficar para sempre no meio da merda. Sem sofrer. Livre. Ajudando os outros. Para sempre. A gente não quer mais iluminação. Uma vez que a gente entra no caminho do Bodhisattva, não quer mais iluminação. A gente quer, mas a gente sabe que o jeito da gente se iluminar é não querer. Então a gente relaxa. E fica bem feliz com trabalhar no caminho. E aí a iluminação se diz que vem bem rápido. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Eu posso citar uns 3 mestres que vão falar isso. A iluminação vem mais rápido porque você gerou realmente bodhicitta, ou seja, a disponibilidade de trabalhar para sempre com todas as situações e com todos os seres. Né? Então essa iluminação ela é além da preferência pelo nirvana e não pelo samsara, porque ela viu que o samsara não tem substância, então daí ela é o que a gente quer. E o que gera... uma coisa importante da tua pergunta é assim, isso é mais técnico, então quem não entender, relaxa, não é nada importante assim. Mas se você está perguntando isso, é assim, ó, o que vai fazer você ir em direção à iluminação e não ao nirvana? Ou a partir de é o quê? É o quê? Não sei, essa é a minha pergunta. Então, o que vocês acham que é? A prática. Oi? Bodhicitta. O que leva à liberação do samsara, a gente vai ver agora isso. Mas primeiro a gente tem que ter esse contexto, mas rapidamente assim, é a renúncia. Isso gera a liberação. E o que leva à iluminação é bodhicitta. Então, basicamente, a gente vai ver todas as práticas que a gente for ver agora, esse final de semana, tem a ver com tirar o teto, a gente aumentar a noção do que a gente quer para nós e para os outros, e a gente parar de desejar tanto, por exemplo, plano de saúde, apartamento e, sabe? E assim, que a gente tenha mais sexo no casamento e ao mesmo tempo a gente se arrume nas rotinas da casa melhor. Sabe umas coisas assim? Esses desejos, eles são muito frustrantes porque, sei lá, eu conheço, agora no meu prédio, tem uma senhora, a dona Célia, ela estava raspando o taco. Ela tem 70 anos. Aí eu falei, eu raspei o taco e já falei assim, chega, né? Assim, agora não mais, né? Já passei isso, já resolvi o piso. Aí eu olho pro piso e falo, beleza, é isso. E aí a dona Célia, com 70 anos, tava lá, raspando o taco. Ou seja, contratou a pessoa, teve que sair. Mesma coisa que eu vivi assim e achei que já tinha me resolvido. Então, talvez essas coisas que a gente está desejando resolver sejam irresolvíveis, entendeu? Talvez as coisas que a gente está tentando estabilizar sejam não estabilizáveis. E aí a gente está focando no lugar errado, digamos assim. E a iluminação, ela é uma coisa que talvez seja possível. Então, tirar o teto tem a ver com isso, assim, tá? Tem a ver com descobrir o céu, né? Então bodhicitta absoluta tem a ver com tirar o teto, descobrir o céu, a iluminação. Bodhicitta relativa, que é o que a gente vai ver que é a compaixão, que a gente vai trabalhar bastante esse final de semana, muito mais com a relativa do que com a absoluta, tem a ver com quebrar as paredes, entendeu? Ou
numa versão menor, criar um dojo assim, maior do que na sua casa e chamar mais gente, até que você queira quebrar as paredes. Mas essencialmente quebrar as paredes, para a gente descobrir que a relação que eu tenho... Qual que é o teu nome? Ana. A relação que eu tenho com a Ana, quando eu quebro as paredes, ela tá na minha casa. Então aí começa a Bodhicitta. Porque daí você começa a olhar todo mundo, não é assim, como igual a Sociedade da Dalai Lama diz, brothers and sisters, né? Ele é muito bonitinho, mas é real, entende? É isso, a gente vai começar a praticar para chegar nisso. A gente não vai se contentar com um discurso, irmãs, irmãos, não, a gente vai ter que realmente ver. Tem um engano que está fazendo a gente não ver, que é uma parede que não é quebrada com marreta, ela é quebrada com a prática. Ela é quebrada porque ela é um encanto do autocentramento. Então ela é quebrada só trucando ela. Por exemplo, assim, será que a gente tem uma relação? Acho que não lembro de nada. Né? Ou, por exemplo, é isso assim, para eu ter uma relação, eu preciso lembrar de alguma coisa. É tão ridículo isso, assim. Por exemplo, você bota várias pessoas numa escola, né? Os adolescentes. Daí os adolescentes, eles já têm uma relação porque eles estão na mesma sala. E aí vem um e fala assim, eu não tenho relação com ele. Não, você tem relação com ele. Entende? O pai dele é meu amigo. Você está na mesma escola. Vocês aprendam a se conviver, entendeu? Vocês têm já. Não, eu acho que eu não tenho. Foda-se o que você acha. Tem a realidade, entendeu? A realidade faz com que você tenha relação. Então a gente tem um engano de ter uma coisa em nós que aí a gente não tem relação. Mas assim, na real, o Buda está olhando pra gente assim, como que pode o outro ali, irmão, né? Irmão, só que um agarrou no outro e asfixiou. Um achou que o outro era isso, e o outro achou que o outro era policial, e o outro achou que não sei o quê. Só que o pai sabe, né? Que são todos seres, irmãos. A mãe sabe, enfim. Então o Buda olha para todo mundo, assim, se matando no mundo. O Buda, eu digo essa mente livre, né? Como se a gente estivesse olhando os nossos filhos que começaram a entrar numa brincadeira e aí um virou policial, o outro virou ladrão, aí o policial se achou no direito de matar e matou. E aí eles são nossos filhos. Daí você fala, ele é o teu irmão. Que tipo de brincadeira maluca é essa que você se enganou? Como é que você se enganou? Como é que você foi achar que ele era de fato um criminoso, alguma coisa assim? E como é que você se achou policial? Você é só um ser, você é meu filho, acorda! Então a gente precisa ter esse acordar, no certo sentido, para a nossa interconexão. Isso leva tempo e tem muitos jeitos de fazer e a gente vai praticar isso nesse final de semana. Então a gente vai praticar bastante Bodhicitta relativa, que tem a ver com compaixão, e absoluta a gente vai tocar às vezes. Mas essencialmente o que a gente quer é, quando a gente for sentar para praticar, se vocês sentarem para praticar sem estabelecer, sem gerar Bodhicitta, ou seja, sem quebrar as paredes e sem quebrar o teto, você está praticando uma prática restrita. Essa prática não vai levar à iluminação. Os mestres dizem, não vai. Aí você fala, mas eu pratico 2 horas por dia. Não vai levar à iluminação. E a gente está praticando em algum nível fechado, pessoal. Então a gente deveria dar mais ênfase para essa abertura. Especialmente assim no silêncio, assim. Vocês fazem as preces, aí fica um tempinho em silêncio, fazendo alguma das coisas que a gente vai fazer, descobrir assim como fazer nesse final de semana. Mas essencialmente gerando Bodhicitta, ou seja, ampliando a mente que você pratica. Se você gerar Bodhicitta direito, você nem se move depois. Se fizer direito, assim, renúncia direito, você não se move. A gente vai ver um pouco por quê. Então, eu queria trazer, antes de falar do autocentramento, que é o que impede a Bodhicitta de ser aberta, falar sobre a essência, assim, um pouco desse tipo de treinamento que eu recebi. A gente recebeu o ensinamento do Tim Olmsted, que é um grande instrutor da Tergá, que é a comunidade do Mingyur Rinpoche. Ele é um grande professor, assim. Ele é um praticantão, assim. Ele é como se fosse o máximo, sei lá, eu acho que é um dos praticantes mais experientes que eu já encontrei, assim, sem ser um lama, alguma coisa assim, né? E a gente pôde também convidar ele para fazer uma fala também online, que foi bem legal. E ele veio para dar dois dias sobre amor e compaixão,
no método do Mingyur Rinpoche. Ele tem uma parte de sabedoria, uma parte de awareness, de estabilidade, assim, de consciência, e outra parte de amor e compaixão. Então foram 2 dias com ele só sobre isso, é bem legal. E ele trouxe um exemplo que eu achei muito significativo, assim, de como é que a gente deveria olhar para os seres. E como isso resume um pouco o treinamento que a gente vai começar a abrir, assim, né? Ele disse que se você tiver com raiva de um cachorro que está todo dia latindo, vamos supor que você tem no exemplo dele, você tem um caminho assim que você faz do trabalho para casa todo dia. E aí sempre você passa num lugar meio escuro assim, e tem sempre um cachorro latindo muito. E aquele cachorro, na medida em que você vai, toda vez que você está meio autocentrado, né, aquilo fica te atrapalhando, até o ponto que você fala assim, que dono que deixa esse cachorro latir, que botou esse cachorro aqui, né? A gente começa a ter raiva do cachorro, digamos assim. Aí isso é uma metáfora para quando a gente tem irritação com qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Daí ele diz assim, essa aqui é a essência do que a gente vai ver esse final de semana. É um exemplo muito simples, mas é essa transformação que a gente vai querer fazer. Então ele diz assim, você começa a ficar muito com raiva desse cachorro. Daqui a pouco você está com raiva do dono do cachorro. Daqui a pouco você está assim, querendo matar o cachorro. Fantasias assim, né? Como é que eu vou lá e... Eu tenho na garagem, na frente do lugar onde eu pratico e durmo, são 2 quartos, assim, eu durmo, outro eu pratico. Daí na frente dos 2 tem uma garagem, assim, que toca o tempo inteiro. O alarme, assim, quando a garagem abre, assim, sabe? Aí eu falo, isso é desnecessário, isso não precisa, basta o alarme visual. Aí eu fui falar com o síndico lá do prédio. Daqui a pouco eu tenho vontade de pegar um cano, assim, quebrar, sabe, assim, tenho pequenos sonhos, assim, de fazer isso. E surge um ódio pela figura do síndico responsável por aquilo. Enfim, qualquer coisa desse sentido. Então, no exemplo do Tim Holmes, você tem esse cachorro que está te deixando muito puto, assim. E daí você vai andando toda vez. Tem uma vez que você anda e aí passa um carro, assim, ele ilumina com o farol, ele passa no cachorro, assim, e você vê que o cachorro está todo ferido. Você vê que o cachorro está ferido, está sangrando, assim, está ferido há bastante tempo. Então, essa iluminação desse cachorro, iluminação tem muito a ver com só você simplesmente ver a natureza realmente daquela realidade. Então, só uma breve flash daquilo, você continua ouvindo depois o mesmo som, e você não está mais vendo, mas agora esse som faz você sentir compaixão. E agora a atuação, em vez de ficar nervoso, por exemplo, ver como é que eu ajudo, quem que eu chamo se eu vou lá e como é que a gente trata esse cachorro. Ele não tinha dono, ele estava sem ninguém, machucado, e ele estava gritando, não porque ele é um maldito cachorro demoníaco que está te provocando naquela noite, de propósito, que a gente às vezes acha, né? Mas porque ele está pedindo ajuda. Então, aqui tem uma coisa da sabedoria, que é essa coisa do flash, de você ver com clareza aquilo. E quando você vê com clareza, você sai da sua bolha no autocentramento e você vê a natureza dos seres, que é uma vulnerabilidade, entende? Aquele ser, ele não está fazendo mal porque ele é maldoso, ele está fazendo mal porque ele está buscando a felicidade, no caso que é latino, mas imaginem roubando, imaginem fazendo outras coisas, porque ele está buscando a felicidade do único jeito que ele conhece. E ele está machucado, esse é o ponto. Então o Tim Holmes falou assim, que a mandala que a gente vai abrir, ou seja, essa visão pura, ele chamou de sacred outlook, ou seja, esse panorama, esse olhar sagrado, ou que a gente vai chamar no budismo de visão pura, que a gente vai abrir, é olhar todos os seres de modo duplo, como perfeitos, ou seja, o cachorro, né? Ele é perfeito, se eu curo ele, está lindo. Perfeito, mas machucado. Então, ver como perfeita sabedoria, ver como machucado é compaixão. Então, se vocês guardarem isso, quando alguém gritar com vocês já não tem mais perturbação. Porque você vai falar assim, quanto eu estaria perturbado para poder gritar igual essa pessoa gritou comigo? Essa pessoa não está bem. Outro exemplo disso. Isso aconteceu comigo. Eu estava num bar em São Paulo, comendo bem tarde, assim, sozinho. E daí eu estava na frente do caixa e o
o cara chegou assim para pagar e ele estava com uma coisa super chata em relação ao tipo de pagamento da empresa, que tinha que ser isso na nota e não pagar aquilo, não pagar aquilo. E ele fez todo um auê pro cara do caixa. O cara do caixa estava assim, eu não consigo fazer isso. O sistema não dá, você vai me prejudicar, isso está errado, isso não é certo. O que você está tentando fazer? O cara nem era de São Paulo. Daí ele ficou um tempão ali por causa de R$5. Eu quase que estava, sabe, querendo assim, ó. Mas não era um problema tudo que ele achou ali. E ele fez da vida do caixa um inferno, durou uns 10, 15 minutos, ele ficou um tempão. E aí nisso um garçom estava tentando intermediar também, começou a ficar muito nervoso. Quando esse cara foi embora, esse garçom falou assim, muito nervoso. Aí eu falei para ele assim, olha, se 15 minutos com essa mente você ficou mal, imagina ele. Ele foi com a mente. Aí o garçom, ele ficou quieto e saiu. Daí deu no final assim, do jantar, ele voltou e ele falou assim, olha, o que você falou, eu fiquei pensando, e olha só, isso me abriu uma coisa com a minha esposa, porque eu estou no meio de um divórcio e eu estou o tempo inteiro com ela. Isso me abriu uma coisa. Ele falou, muito obrigado. Porque é isso, assim, ele começou a olhar a esposa, se ela estava nervosa, enfim, agressiva, ele começou também a olhar o fato de como deve estar sendo difícil para ela, se ela está assim, como está sendo difícil para ela. Então isso é a mudança que a gente quer fazer ao fazer Bodhicitta. É completamente revolucionário. Se você começar a viver com essa mente, você não se perturba. É isso. O Lama Santa vai dizer, é isso. E vai surgir energia, vai surgir propósito, e não vai ter tanto sofrimento. A origem do sofrimento está ligada ao autocentramento. Então quando a gente faz essa inversão, que é falar assim, olha, é meio que assim, quem se importa de eu ter ficado mal por 15 minutos diante desse cliente, né? O garçom falando assim, o garçom praticante. Foram só 15 minutos da minha vida. E daí? Ele tá com isso. Ele faz isso em todos os caixas. Ou ele tem uma mente que faz isso. Né? Ele tem esse obstáculo, que ele se libera desse obstáculo. O garçom tá bem. O garçom tá super bem. Né? O garçom tá assim, que ele se libere. Como é que eu posso ajudar? E aí o garçom vai no dia seguinte praticar e ele gera Bodhicitta com esse exemplo. Ele fala, nossa, vou praticar por ele também. Eu tenho também essa tendência, então que eu libere essa tendência por ele e por mim. Que essa tendência se extingua dele, que ele não mais manifeste essa tendência, e para isso eu vou irradiar isso na nossa cultura. Para eu tocar esse sino, eu irradiar isso na nossa cultura, eu tenho que ter essa qualidade, né? Porque eu estou sempre influenciando tudo, né? Porque eu estou sempre falando, estou sempre trombando por todo lugar, então eu vou trombar de um jeito com essa qualidade. Daí a gente gera em nós a qualidade que a gente quer ver no outro, que a gente quer que o outro tenha. E aí a gente faz isso por ele. Aí isso é uma prática. Aí você não se move. Porque você sabe que essa reatividade causou aquilo. Daí você fala, eu não quero causar aquilo. Então, por ele e por mim, silêncio. Isso é Bodhicitta, no começo da prática. Então isso é como se fosse assim, isso é o que a gente quer. Vocês querem isso? É interessante, a gente pode aprofundar nisso, senão a gente muda o tema. Então tá. É sempre importante a gente gerar esse interesse, ver se a gente quer aprofundar naquilo ou não. Especialmente quando a gente vai estudar sozinho, o Dzigakhontro diz assim, a gente tem que ser capaz de a gente se inspirar. Ele acha que a cultura ocidental é muito a cultura da inspiração. Ou seja, a gente sempre quer inspiração de a gente aí eu compro um livro, daí eu vou ver alguém, eu vou num curso, foi tão bom, né? A gente tem que ser capaz de se inspirar, a gente tem que gerar o interesse, a gente mesmo estabelecer aquilo como uma prioridade, se alegrar e seguir e aprofundar sozinho, né? Então é bem legal de ter esse interesse, é a coisa mais rara que tem, assim. O Buda está só esperando a gente ter interesse, pessoal. Essa é a real. A gente teve interesse por muito mais outras coisas do que pela nossa própria liberação. A gente não parou direito e se interessou por ela. A gente já se interessou mais até por coisas da faculdade, sei lá, mais do que pela liberação. Então é muito importante. Os Budas estão esperando a gente realmente querer, sabe? Na verdade, a coisa mais fácil
e é a que mais vai garantir a gente avançar. Não é um livro, não é nada, é só esse motor, assim, esse interesse, porque esse interesse leva você até o fim. Né? A gente vai ver um pouco isso amanhã quando a gente falar de energia constante. Então agora a gente entra então no autocentramento, que eu acho que é um dos pontos principais aqui para a gente entender a relação. Para a gente querer ainda mais manifestar Bodhicitta, a gente tem que entender a conexão disso com o mundo atual e com a nossa vida. Porque senão Bodhicitta fica um conceito. Aí a gente quando a gente começa a dormir, Bodhicitta, nem termina a palavra, entende? Bodhicitta, a gente tem que entender a conexão disso com a nossa vida. Porque tudo que a gente quer na nossa vida está ligado a isso. E tudo que o mundo mais precisa está ligado a isso. Então, para isso, vocês podem contemplar a realidade de vocês. Assim. Tem 1000 jeitos de fazer isso, os mestres vão fazer de vários jeitos. Né? Mas um dos jeitos que eu acho mais simples, assim, e eu já deixo isso como uma primeira prática de sugestão de lição de casa assim, para vocês, é vocês passarem os próximos tempos todos, assim, isso tem que fazer por meses, anos, né? O budismo não se faz na almofada, pessoal. Tem almofada, mas a maior parte é um laboratório que a gente transforma na nossa vida. Nossa vida fica uma aventura, entende? Então a prática assim fica muito interessante, ela fica viva. Então uma das sugestões de prática mesmo, não é prática formal, mas no cotidiano, é vocês contemplarem todos os problemas do mundo como vindos de uma só empresa. Uma só corporação. Eu. Exatamente. Eu não é limitado, né? Como eles falam quando abre o capital, assim. SA. Eu SA. Tem o você SA, né? Porque ela vende pro eu, né? Porque o você, quando a gente lê você, a gente lê eu, né? Se ela chamasse eu, a gente ia pensar você, né? Então ela chama você, porque a gente diz eu, né? A gente adora você, porque eu, né? Então você SA é problemático. Então eu SA, todos os problemas do mundo vindos dessa empresa, porque isso vai nos poupar tempo e discussão. Vocês vão ver. Experimentem. Porque cada vez a gente acha que é alguma coisa. E cada situação a gente acha que tem um inimigo, entende? Tem um... não, isso que é o problema. Daí daqui a pouco a gente vai achar que passa um tempo tentando fazer aquilo funcionar. Só que às vezes eu converso muito com ativistas, né, que eu acho muito importante. Estava conversando com a Andrea Dipp, da Pública. E ela tem um trabalho grande assim, com prisão e infância, com mulheres. E ela mesma diz assim, quando a gente não percebe que o lance é compaixão, pode ser que a gente vá militar, ou a gente vá lutar por uma causa e esqueça do quê? Bodhicitta. Esqueceu de Bodhicitta, perdeu, entendeu? Aquilo vai dar problema. A gente vai ver agora, ainda de manhã eu vou ler um pouquinho do Shantideva para mostrar o quanto que tudo que a gente faz com Bodhicitta é incessante, frutifica, aquilo nunca se perde. Tudo que a gente faz sem Bodhicitta, mesmo com uma ação com cara de positiva, ela é muito limitada. Então, é muito importante a gente olhar as notícias. Essa prática é assim, olha as notícias, olha os problemas da sua família, olha tudo que você vê chegando para você como vinda só desse problema fundamental, esse núcleo duro, esse nó que é o autocentramento. O autocentramento significa assim, autointeresse, vocês vão ouvir como self-cherishing ou auto-interesse. Então isso significa sempre assim, é sempre um CEO, tipo Jeff Bezos, por exemplo, a Amazon. A Amazon é um exemplo disso. É o cara pagando do cara mais importante do mundo, saindo na revista, assim. Sei lá a fortuna dele, o tamanho. E aí ele explora uma galera, ou seja, a riqueza dele vem explorando uma galera que tiveram que fazer vários relatos dizendo que eles estavam fazendo xixi em garrafa, porque eles tinham só 5 minutos no banheiro e coisas assim, nos depósitos da Amazon. Então, uma loucura. E aí eles fizeram toda uma revolução, assim, uma micro-revolução para mudar o minimum wage lá, o salário mínimo deles por hora, $7 por hora para $15 por hora. Aí o Bernie Sanders ajudou. Vocês acompanharam isso? Então, enfim, qualquer coisa que vocês estão olhando assim, olha como sendo sempre alguém tomando para si, sempre algum autointeresse. Pode ser um autointeresse de uma pessoa, pode ser autointeresse de um grupo, mas sempre essa noção de fechamento em si mesmo, de olhar para o próprio umbigo, os seus próprios interesses, e esse é esse mecanismo que a gente também tem
E é esse o mecanismo que gera o sofrimento no mundo inteiro. A desigualdade social, ela vem por causa disso. O aquecimento global, o desequilíbrio, toda a degradação que a gente está fazendo, ela vem por causa disso. A gente é capaz de focar em pegar recursos para mim, focando num lucro que é super... por exemplo, eu vou exportar agora, ganhar dinheiro agora, super pequeno, e eu destruo um rio, que é uma coisa que vai ser destruída às vezes por séculos, ou às vezes por décadas, mas eu destruo um rio para eu ter o meu lucro. Então é sempre... Oi? De um ano, um foco muito restrito. Então é sempre isso, não é tanto um eu no sentido de alguém só, mas é um foco restrito que não vê a realidade. Daí é um foco restrito que não vê a interdependência. É uma burrice, basicamente. Porque esse foco restrito faz a pessoa mesmo se cair. Ela mesma vai sofrer. Entende? Então a gente tem que olhar o autocentramento como uma coisa muito presente em nós. Muito presente. Então são duas práticas que eu estou sugerindo. Uma é vocês olharem os problemas da família, no casamento, no trabalho. Trabalho, né? Uma empresa muito autocentramento, muito legal assim. Como funciona. Por exemplo, vê uma pessoa que está com problema com aquele departamento, daí vê o que acontece quando ela vai para aquele departamento, assim. Ela está sempre contra aquele departamento, daí de repente ela está contra o que era ela antigamente. Eu já vi isso acontecer. A pessoa vai para o outro departamento, vai para a TI, e aí ela fica contra o RH, por exemplo. Assim. Aquela era do RH contra o TI. Ela sempre ficava assim, os sistemas não funcionam. Daí ela tá lá agora nos sistemas. Isso aconteceu no Sesc. Daí ela falava assim, né? Aí ela responde os e-mails que ela mesma mandava, entendeu? Esses sistemas não funcionam. Daí ela recebe. Daí ela diz, vocês que não têm paciência. Vocês não entendem TI, é muito complexo. Não dá pra fazer. Aí outra pessoa, dá pra fazer. E ela fazia isso. Claro que dá pra fazer. Aí eu, não dá pra fazer. Mas agora ela tá naquele mundo. E aí o outro agora surgiu. Então é muito importante entender que não tem briga entre pessoas. Tem briga de focos restritos, entende? É isso, o seu foco está restrito, daí você vai brigar com outro foco restrito. Se você ampliar a mente e ele ampliar a mente, então vocês não são naturalmente brigados. Vocês são naturalmente casados. No melhor sentido. Então daí a gente vai olhar então, todos os problemas da família, do trabalho, das grandes corporações, do Estado, problemas ambientais, desigualdade social, concentração de renda, todas as notícias, se você espremer, o suco delas é o autocentramento. Então isso é uma prática, abrir esse olho, porque você vai querer bodhicitta, porque você vai ver que bodhicitta é a cura para tudo, é isso que essa prática vai levar. E a segunda prática relacionada é fazer isso consigo mesmo. Ou seja, isso é uma prática que o Alan Wallace estimulou a gente foi fazer esse retiro lá na Itália, né, o Henrique foi também, foi bem legal. E aí no final do retiro o Alan Wallace falou assim, então vocês vão ver que o que vai pegar vocês, o que vai atrapalhar vocês sempre vai ser e eu. Ele sempre diz assim, e eu. Né? Sempre e eu. What about me? Né? Então, quando vocês estiverem com um problema no caminho espiritual de vocês, é sempre um problema de minha prática, meu caminho. Ou se vocês estiverem com um problema na relação, sempre é porque vocês estão puxando para o lado de vocês e assim por diante. Então, seria essa prática, observar em tudo ao redor e em você também. Só que aí você observa em você, o Lama Wallace diz assim, só observa as tendências autocentradas surgindo, num espaço mais amplo. Você não precisa lutar contra, porque isso é mais autocentramento. Eu não aguento mais ser autocentrado. Eu. Aí você manda um e-mail. O meu autocentramento, né? No e-mail. O meu autocentramento. Então, só olha com o espaço, assim, é esse o autocentramento que pega todos os seres. É isso. Só vê surgindo, assim. Não precisa achar que é você, pode sorrir para ele. Você não vai se livrar dele tão cedo. Só um Buda se livrou dele. Então, relaxa, você vai ficar muito tempo autocentrado ainda. Então, começa a, pelo menos, fazer amizade com isso, olhar para esse autocentramento, porque é o que você vai também fazer com os outros. Você nunca vai falar assim, seu autocentrado, né? Isso é o cúmulo de não entender o autocentramento. É você dizer, né, usar isso para uma briga de casal. Você é muito autocentrado. Isso é, assim, não façam isso, assim. Isso vem na hora de socorro, tomou. Né? Autocentrado é você que está apontando dedos para mim, pensando em você.
Eu estou te incomodando? Estou incomodando o seu autocentramento. Meu autocentramento incomoda quem? Meu autocentramento não incomoda a compaixão, aumenta a compaixão. Então, se você tivesse com compaixão vendo meu autocentramento, você ia me ajudar, não ia ficar jogando meu autocentramento na minha cara. Quem joga o autocentramento na minha cara é o autocentramento. Eu estou falando com quem? Daí o autocentramento assim, né, flagrado. Não façam... Isso é, pessoal, uma prática também. Observe uma briga. A briga é só isso, é o autocentramento. Um autocentramento falando com o outro. Não tem como brigar se não for o autocentramento. Briga mesmo, assim, de conflito, de bater porta, de levantar a voz, essas coisas, de ver defeito, isso é só autocentramento. É a pessoa dizendo, eu não aguento você. Tudo que você faz, gerem esse ouvido que ouve... Como que é aquele coisa do gato, que tem um comercial que só ouve uma marca de comida para gato? Whiskas, né? Ele só ouvia Whiskas, né? Não tem um comercial assim que só ouvia a mesma coisa, assim. Então gerem esse ouvido que ao ver o problema só ouve eu. Ao olhar para por exemplo, um casal brigando num restaurante, assim, você vai olhando assim. É sempre eu. Depois a gente vai ver como não fazer disso uma coisa demoníaca. O autocentramento não é um problema. A gente vai ver que tem amor e tem compaixão. A gente já entrou nisso. Mas agora a prática que eu estou sugerindo é veja, reconheça o autocentramento. Os outros e em você. Quando começar a surgir isso em você, as suas histórias, a sua seriedade, as suas preocupações, observa essa montanha de autocentramento se colocando em você e aí flagra ele. Fala, eu acho que... Porque uma coisa é pensar autointeresse, outra coisa é ver isso acontecendo. Não surge como conceito, surge como uma experiência. Então fiquem íntimos da experiência de concentrar em você, porque vocês vão entender muito o que faz os outros sofrerem. Porque isso está fazendo vocês sofrerem também. Então, por vocês e pelos outros, fique amigo, olhe, sorria, flagre o seu próprio autocentramento. E ele é muito engraçado. Por exemplo, quando a gente chega aqui, e quando vocês entraram aqui, o nosso autocentramento ele é tão presente que ele virou um ruído de fundo que sabe quando a gente não ouve mais? É aquele ventilador que a gente só relaxa quando ele cessa, mas a gente já não estava mais ouvindo. Então a iluminação se diz que vai ser assim, né? A gente não estava ouvindo o barulho do autocentramento, daí ela cessa e a gente fala, meu Deus! Então, uma pequena iluminação. Então, quando a gente chega aqui, ou em qualquer lugar, a gente não vê o autocentramento, porque ele não aparece na nossa cara, ele é um zumbido constante de eu. Mas ele dá para você ir sentindo ele. Por exemplo, quando você entra aqui, né? Primeira coisa que a gente faz quando a gente chega num lugar, onde eu vou? A gente não chega num lugar assim, uau! Não, é assim, onde eu vou sentar, eu estou sentado aqui, eu vou cumprimentar aquela pessoa, aquela eu não conheço, eu não conheço. Então, ela está vindo em direção a mim, eu não conheço. Agora aquela eu conheço, eu vou cumprimentar ela. Qual que era o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Daí a gente senta. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu vou me ajustar. Eu estou com dor nas costas. Eu estou pensando em tal coisa. O quê? A gente tem não parece que é, mas é. Aí a gente está meio que desconectado da realidade, assim, é muito louco. A gente realmente não está presente, assim, porque tem uma coisa muito grande rolando aqui. Eu não sei se eu entendi. Por exemplo, um ensinamento, o mestre dá um ensinamento. Aí, muito interessante, às vezes o mestre está abrindo o céu, assim, está dando um ensinamento sobre como a realidade opera. Daí a gente fala assim, eu não entendi. Ou seja, a gente não começou a olhar, a gente simplesmente, eu. Aí a gente sai de nós, assim, eu não entendi. Daí mas começa a explicar, eu acho outra coisa. Eu já vi gente interrompendo a resposta do Lama. O Lama está dando a resposta da pergunta que ela mesma perguntou. Ela mesma não consegue ouvir a resposta do que ela mesma perguntou. Ela interrompe, porque ela não aguenta. A gente não se aguenta, entende? A gente é eu que não me aguenta, eu. Por exemplo, uma pessoa passa, assim, a gente não consegue simplesmente ficar com a presença dela por um tempo. A gente fala, eu vou fazer o eu. A
É muito rápido. Ou, por exemplo, a gente está até ajudando alguém. Eu vejo muito isso em mim, assim. A gente fica ajudando alguém, praticantes do SEB, assim, super se acham compassivos. Daí a gente fala com uma voz assim, né? Tipo eu vindo da curso, assim. Eu tava tudo ontem, né? Daí eu já chego aqui, já vou virando né? Daí, beleza. Daí a gente vai ouvindo o outro, assim, mas a gente tá com prazo de validade da nossa compaixão forçada, né? Daí a gente vai ouvindo o outro. Aí o outro termina de falar assim e a gente percebe que a gente tá cansado, e que a gente fala, meu, perdi tempo, eu quero 2 horas, o cara tô autocentrado. Agora o que eu vou fazer agora com o meu dia? Eles vieram com a sua agenda, eles falam, minha agenda não dá. É um pouco assim, a gente volta muito rápido pro eu. Até quando é um bom dia que você ouviu 3 pessoas por 2 horas, sei lá, um bom dia, você focou no outro, ajudou, mandou e-mail em nome da pessoa, você fez alguma coisa pelo outro, foi um bom dia. Até nesse você volta de novo volta e se orgulha, volta e julga, mas volta. Então, esse constante eu, ele nos atrapalha demais. Vocês observam isso na meditação, pessoal. Vocês sentem em meditação? Eu respirando agora. Não sei se eu mexi agora demais. Eu praticando. Praticando. Eu praticando. Não para. Você não é louco? Não para. Ela não é você. Não é uma coisa assim, nem fudendo. Daí eu, fazendo as preces, abrindo espaço, abrindo espaço. Céu. Ainda mais porque o céu tem eu, né? Daí pode ainda mais, porque céu. Então a gente não consegue ir muito longe, assim, basicamente. Vá e volta. Então observe esse rebote assim constante do eu. Observem agora, é muito interessante. Né? A gente fala logo em seguida, eu vou observar. A gente tem uma coisa assim, pode deixar aqui. É muito interessante. Então a gente tem que olhar o autocentramento como sendo o grande problema. Assim. O Alan Wallace ele diz que esse eu, né? Ele diz que são 2 coisas que nos bloqueiam a iluminação, né? O Mingyur Rinpoche diz também, assim, às vezes, bloqueadores da natureza de Buda, assim. É o que encobre, né? Então, são 2 coisas. Essencialmente é uma coisa, mas ela tem 2 lados, ela tem 2 aspectos. Né? O Alan Wallace tem um aspecto mais cognitivo, ligado à sabedoria, e tem um aspecto mais do coração, digamos assim, que é ligado à compaixão. Então, a gente sofre, a gente não se ilumina, e o motivo de todo o sofrimento, ele pelo lado da sabedoria, é o que é chamado de self-grasping, é uma reificação dessa dualidade. Então eu me fixo em uma coisa separada, e aí eu gero essa noção do outro, que agora eu quero, não quero, ou não vejo, por indiferença. Mas basicamente é uma separação, é uma não percepção da natureza da realidade. É falta de sabedoria, falta de visão. Então vai ser chamado isso, fixação ao eu, fixação dualista. Isso é pelo lado da sabedoria, cognitivo. Aí pelo lado do coração, o que acontece é autointeresse, autossofrimento, autocentramento. Então, o Sua Santidade Dalai Lama, quando uma pessoa perguntou, não sei se vocês viram esse vídeo, é maravilhoso, é um vídeo que é como lidar com pensamentos negativos, assim. Oi? Emoções negativas, é uma coisa assim. E daí o Sua Santidade Dalai Lama está meio que andando, é um vídeo recente, assim, ele para e é um grupo de mulheres que pergunta, uma pergunta aparentemente superficial, no sentido assim, como lidar com pensamentos negativos. A resposta de Sua Santidade, meio que assim, rapidinho, é a resposta mais profunda que tem. Ele fala assim, são 2 causas. Atitude autocentrada, atitude do autointeresse e essa fixação, assim, essa ausência de sabedoria. Então, basicamente, ele diz, é a ausência de compaixão e a ausência de sabedoria que nos pega. Assim. Então, é importante a gente entender que quando a gente tem essa não percepção de como as coisas são mais abertas do que parece, a gente colapsa no espaço da nossa mente, fica pequeno, e aí a gente começa a focar nisso.
E esse focar nisso é eu perder a compaixão. Agora eu olho só a minha família, ou eu olho só eu, né, por exemplo. Eu perco a compaixão. Então, todo sofrimento ele se resume a isso. E o que nos impede de atingir a iluminação são esses dois processos, o tempo inteiro operando. E aí o Alan Wallace ele diz assim, que esse eu, a gente ouve ele tanto porque ele se diz como o nosso maior protetor. É isso que ele diz. Ele é o maior mentiroso. Se o Trump mente, pessoal, o eu é muito mais. Primeiro porque no Trump o que a gente fica nervoso é com o eu lá, né? É com esse... Mas em nós tem o Trump, entendeu? Mentiroso, assim. Ele justifica tudo. Pode ver como a nossa capacidade de se justificar, de auto-engano, assim. Às vezes, a gente tem uma certa coisa emocional que a gente diz assim, eu não quero aquilo. E daí a gente diz assim, não, eu não quero aquilo porque eu analisei 3 causas. Mentira! Você só seguiu esse impulso. Mentira! Que você está tomando uma decisão super ampla, considerando os vários seres. Você só seguiu um impulso, só que você justificou isso super racionalmente. As pessoas... Eu tenho um amigo que é consultor financeiro, e daí elas super se enganam, pessoal. Porque a pessoa quer comprar aquilo. Não faz sentido comprar aquilo. Não faz sentido. Não bate com os sonhos das pessoas. Só que aí ela tem uma coisa que é o eu, que é um impulso. E aí ela pega e se justifica, assim, não, é porque não sei o que, e aí tá. Então a pessoa conta essa história, assim, mas que não tem nenhuma base, é só um impulso que surgiu do eu. Então a Alan Wallace diz, o eu é a coisa mais que se passa como protetora, o seu melhor amigo, é para quem você volta sempre, entende? É quem você mais confia, e é a pessoa que mais te decepcionou. Ele diz, ela mente na tua cara, ele diz. E ela te oferece felicidades condicionadas sem nunca te apontar a felicidade real, assim. E você topa, entende? Então esse eu, ele é muito difícil, assim, porque a gente tem uma relação de confiança nele. Então a gente tem um refúgio nele. A gente, no fundo, a gente ouve o Buda, mas a gente vai consultar o nosso guia mesmo, a nossa religião mesmo, profunda. Então a gente ouve várias coisas que são do Buda, né? Ou, sei lá, dos grandes sábios da humanidade, sábias, mulheres e homens da nossa família humana. A gente ouve aquilo é dito assim, só que aí no dia seguinte a gente fala, o budismo diz, mas eu acho, o que eu já li, ouve a minha teoria. Eu acho que é empatia, eu acho que é compaixão, eu acho que é assim. Esses dias eu vi a definição de felicidade da pessoa. Era horrível, mas pior era o fato dela estar trabalhando com essa e não com outra. Entende? Tem uma bem melhor ali, ó. Mas é que a gente ouve a gente, pessoal. Entende? A gente ouve a gente mais do que qualquer pessoa. Essa é a tragédia. Porque a gente não é uma pessoa sábia, é uma porrada de impulsos que a gente não consegue nem localizar. Se a gente fosse a gente, esse eu não é a natureza mais ampla em nós que eu estou dizendo. É justamente os aspectos mais restritos de nós mesmos. Se a gente fosse alguém confiável, a gente não compraria um móvel, igual eu comprei a cômoda, paguei cômoda da Tokstok. Só que sei lá quem que foi que quis aquilo, porque eu logo em seguida olhei e falei, quem comprou essa cômoda? Se a gente fosse confiável, a gente seria estável, eu estaria ali ainda. Só que eu comprei quem comprou a cômoda não está mais na casa. Foi um impulso que não durou nem um dia. Às vezes a gente bebe no almoço e sai para comprar coisa. Nunca façam isso. Porque aí você tem impulsos, entende? Não precisa beber muito, só um... Aí pronto, você já tem uma sensação, não, essa cômoda. Não façam isso. Então daí eu comprei essa cômoda, daí eu olho para essa cômoda e falo, essa cômoda eu paguei caro, não faz sentido nenhum. Quem comprou essa cômoda? Então o eu, focar no eu, é como se você desse para uma pessoa bêbada, ou uma pessoa louca, ou enraivecida, ou orgulhosa, ou autocentrada, ou senha do seu cartão de crédito. Então assim, fui invadido, a minha conta... você está achando demais, né? É verdade! Minha conta foi invadida. Não fui eu que comprei. Não fui eu que comprei. Foi, sei lá, quem comprou, passou... Não lembro.
Não é de ressaca, né? As identidades estão surgindo, entende? O tempo inteiro. A gente realmente não localiza onde a gente está ali. Observe a casa de vocês. Ela foi povoada por outros seres. Tem coisa que você fala, quem que botou isso aqui, né? Eu já nem sei nem como usar isso aqui. Isso aqui não faz muito sentido. Então é bem... às vezes eu acho que a pessoa não tem... Não é que a pessoa não tem estilo quando sai numa casa zoneada. É porque foram várias que montaram aqui. Uma ela comprou quando ela estava no estilo mais moderno. Outra comprou quando ela estava pirando mais em madeira. Daí aquela uma zona na nossa casa. Muitos impulsos. Então o eu não é nada confiável. Nada confiável. Nada. A prova de que é uma alucinação que a gente está chamando de vida restrita é que você demora um tempão para contextualizar o seu problema. Tempão. Se ele existisse, se ele não fosse uma alucinação tua, esse lugar onde você está vivendo, você simplesmente apontaria. Mas você tem que falar assim, então, eu fiz faculdade, 5 anos. Então, você vai contar uma coisa que só existe no fim das contas para você, entendeu? Quem é que fez faculdade 5 anos? A sua professora não, porque ela estava lá dando aula antes e ficou depois. O outro, seu amigo, às vezes parou antes da faculdade. Quem é que fez? De onde que tem esse mundo aí que você está descrevendo? Só na tua cabeça. Então a gente está vivendo, pessoal, sem perceber, num lugar quase que não existe. A gente está trocando a realidade por uma coisa pequena, apertada, que a gente chama de nossa vida. E a gente vive aí, a tragédia. Se vocês quiserem ter muita compaixão quando vocês olham o centramento, vocês sacarem que as pessoas acordam nesse lugar, que só existe para elas. É quase um milagre as pessoas comunicarem, entendeu? É um milagre quase. É como se fosse todo mundo meio adolescente. Hoje a gente consegue ver, o mundo está adolescente. Então é muito fácil de ver o autocentramento. O mundo está adolescente. Então as pessoas estão todas atrapalhadas. Elas acordam assim, sem perceber nada que está acontecendo ao redor. Elas olham 3 coisas, elas têm uma sensação que elas já entenderam, elas já botam o comentário dela na internet. Daí aquilo ressoa de um jeito totalmente maluco, porque cada um está num lugar. Daí as pessoas falam, o que você está querendo dizer? Aí eu acho mesmo. Você nem vê a pessoa. E aí você vai buscando. E aí você descreve como se você estivesse numa vida ou num mundo, mas você está na sua mente, pequeno, vendo 3 coisas, 4 coisas. Não é à toa que as pessoas estão se matando e depressivas, porque está pequeno, as pessoas estão vivendo pequenas. A gente achatou a vida. Tem uma outra pessoa que levantou a mão, né? Mas essa a gente pode falar. Mas quando as pessoas vivenciam experiências realmente traumáticas, realmente nocivas, como é que ela se relaciona com isso que foi real? Isso aconteceu, não é algo que ela está criando por uma realidade que não existe. Ela vivenciou aquilo. Como que essa experiência pode interferir nesse caminho de iluminação? A gente não vai falar que não existiu, né? Eu estou só aqui sendo bem enfático para a gente realmente questionar o lugar onde a gente está vivendo. Eu estou querendo ser bem cruel, assim. A gente não pode achar que esse lugar onde a gente está vivendo é amplo. A gente tem que tomar um baque quando a gente contempla isso aqui, de que a gente está aqui, ó. Aqui, a gente não tá, a gente vai lá longe numa escola, a gente pode ir lá longe visitar um lugar, ou ir no hospital, ou andar pela cidade, mas a gente está aqui, ó. A gente chega num café, eu queria um expresso, débito. A gente às vezes nem comunica direito com a pessoa, assim. E aí se ela não entrega, que você não entregou, né? A gente está assim, ó, é muito maluco isso. Então não é que não existe, e também não é que a gente vai só viver isso de modo mais amplo. Então, quando a gente for ver hoje à tarde, amanhã, as 4 qualidades incomensuráveis, é um jeito da gente mexer nas situações, colocando compaixão, por exemplo, tanto em relação a você mesma, quanto em relação ao outro, quanto à situação como um todo. Mas, basicamente, é um jeito de viver essa situação de modo mais amplo. A situação é aberta. Só que ela acontece de modo mais complexo do que parece. E o que eu estou dizendo aqui é a nossa experiência de realidade, ela está tomando um foco muito estreito, como sendo o mundo inteiro. A prova disso é que a gente acha que a gente sabe o que está acontecendo. A gente acorda e acha que sabe o que está acontecendo. Ou a prova disso é, hoje foi um bom dia. Se você falou isso, você está autocentrado.
Hoje foi um bom dia? O que você se refere? Que dia? O que você acha que é dia? Né? Você está olhando para o quê? Você está olhando para você. É isso que a gente tem que perceber. Não é errado. A gente só tem que saber que a gente está fazendo isso. E aí a gente começa a viver dias maiores ou mais complexos. Porque nesse dia a nossa mente ficou mais ampla. A gente viu muitas coisas. Se a gente viu muitas coisas, é mais difícil chegar no final do dia e falar, hoje foi um bom dia. A gente não fala isso no dia de uma tragédia. Porque quando tem uma tragédia que pega o Brasil inteiro, a gente no final do dia fala, nossa, está difícil. A gente não está falando por nós. É porque alguma coisa tocou o nosso coração. Teve momentos assim, o Boechat foi um pouco isso, assim, pegou muita gente. Eu vi pela Isabela, assim, ela tinha uma relação emocional, um monte de gente tinha. Daí chegou no final do dia, ela não falou hoje foi um bom dia, ela falou hoje morreu o Boechat. Então, um praticante, todo dia morre Boechat. Todo dia. Não é só um dia. Para um praticante, todo dia estoura Brumadinho. Crime da Vale. Só que a gente tá tão fechado que precisa de uma porrada para a gente abrir, assim. Aí a gente fala, ai meu Deus, né? Tem mesmo a natureza ali, tem a coisa aí. Vamos olhar. Aí de repente, fecha de novo, precisa de uma outra tragédia. Então a gente vai fazer um treino como aspirantes a Bodhisattva de nunca fechar mais. Todo dia é isso, a gente vai ter que encarar isso e a gente não pode deprimir. Por que a gente fecha? Porque a gente não consegue dar conta. A gente vive um dia com aquilo, 2 dias com aquilo, fechou. Então isso me traz esse segundo ponto, que é em relação um pouco a olhar o mundo hoje, né? Como sendo o bodhicitta a coisa mais importante para o mundo hoje. A Joanna Macy diz assim, ela diz que a gente está numa situação em que ela diz que a gente tem que dar as mãos, ela fala, essa é uma bonita, assim. A Joanna Macy é uma grande ativista, ela tem 90 anos, pensa. Não, 89 anos. Ela vai fazer 90 anos, né? Enfim, uma grande mulher. Daí ela é muito citada pela Elizabeth Matsunangel, né? Ela estudou muito interdependência, né? Joanna Macy. Daí ela diz assim, que a gente tem que dar as mãos e que tem 2 valas que a gente não pode cair, porque as pessoas estão caindo e quando elas caem elas não ajudam tanto no mundo de hoje. A primeira vala que ela diz para a gente não cair é a vala da relação com o sofrimento que cai no desespero. Então, se vocês olharem hoje em dia, muitas pessoas, quando veem isso, elas entram num processo de pânico, basicamente. Pânico, é um desespero assim, que surge do excesso de sofrimento. Eu vejo muito isso no Twitter, assim, eu acompanho bastante jornalistas e entre as pessoas mesmo que estão ali, que deveriam ter alguma clareza sobre aquilo, elas começam, ou muito ativistas, as pessoas estão cuidando das coisas, elas começam a se desesperar, assim, tem um processo de pânico. O outro, são as pessoas que elas olham, mas aí elas se desesperam. E aí, o outro extremo que ela diz, que é a outra vala que a gente não precisa cair, é a vala do fechamento, ou da apatia, que é um pouco assim, é o ativismo, tipo o Bruno Torturra, assim, que é um jornalista, você vai ouvir, muitas vezes ele quase que ele não sei o que fazer, assim, é uma coisa bonita até de confessar isso para quem acompanha no YouTube. Mas assim, está no lado do ativismo, que se desespera, é aquele que vai, mas é que ele não consegue. E o outro é o lado que nem vai, é um pouco assim, muitos de nós, e muita gente ao nosso redor, é a pessoa que diz assim, olha, aquecimento global, desigualdade social, concentração de renda, algoritmos complexos e toda essa questão da privacidade, e aí tem o Facebook, é muito difícil. Muito difícil. Vou focar na rabada que eu vou fazer hoje. Vou focar na rabada, eu vou focar na alimentação mais saudável depois, porque a rabada é muito não sei o quê. E daí eu vou focar na minha vidinha, pão de fermentação natural, aí vou postar aqui, tá rolando toda a minha vida, minha família, vou receber aqui meu pai, vou andar por aqui, entendeu? Também vou pintar essa parede. É isso aí. Esse vai ser meu foco. Aí o dia seguinte mais ou menos isso, outro dia mais ou menos isso. E a gente fechou, vocês entenderam? Então, tem 2 tipos aí de relação com o sofrimento que é extremo. Um, a gente se joga, queima, e o outro a gente não quer sentir, e daí a gente esfria, e aí a gente só vive na nossa bolha.
Então, a Joanna Macy diz que a gente agora tem que treinar essa capacidade de ficar presente que vem de bodhicitta, que vem desse rol de métodos e capacidades e habilidades que vai me deixar ter, diante do sofrimento, eu vou ter amor, compaixão, a gente vai ver o que é isso, mas eu vou ter isso, eu vou ter apreciação, alegria, eu vou ter equanimidade, eu vou ter generosidade, eu vou ter moralidade, eu vou ter paz ou paciência, eu vou ter energia constante, que é o que a gente quer muito. Hoje a gente vai ver isso mais à tarde. A fonte da energia constante é bodhicitta, claro. Se vocês saírem daqui só assim, bodhicitta, né? Qualquer pergunta que bodhicitta é a virtude das virtudes. Todas as virtudes têm bodhicitta e vêm de bodhicitta, não tem, ou culminam em bodhicitta. Não tem como fugir de bodhicitta, porque bodhicitta é a mente e o coração aberto, pessoal. É simples, é isso. Então daí a gente vai ver que tem como eu lidar com o sofrimento sem cair em desespero e sem cair em fechamento. Então eu continuo presente, eu vou lidar com aquilo. Um exemplo, a Naomi Klein, eu acho super boa, assim, ela está há muito tempo focando, fazendo coisas positivas. Ela escreveu um livro que chama Não Basta Dizer Não, No is Not Enough, no meio do processo do Trump. Então ela canalizou um sofrimento coletivo, gerou o livro rapidinho e hoje está assim, energia constante, publicando. Ontem ela estava ao vivo, eu estava acompanhando ela lá em Harvard, ao vivo, energia constante, uma outra relação com o sofrimento. Ela não se desesperou, eu não vi a Naomi Klein assim, ai meu Deus, assim. E eu não vi a Naomi Klein pão de fermentação natural. Entendeu? Já fui ativista na década de 70, já fiz isso na minha carreira. Entendeu? Agora é o momento de eu... Já vi que não dá certo. E agora... Então, assim, a gente tem que agora fazer o voto, assim, na medida em que a gente vai estudando isso, o quão a gente vai ser necessário para o mundo agora, fazer o voto de não mais se fechar. Tenzin Gyatso diz assim, fechar não é mais uma opção. A gente tem que fazer esse voto. E aí a gente, quando começar a queimar, a gente vai precisar ver como é que eu fico sem queimar. E aí a gente já está no treinamento, entendeu? E quando fechar, não tem nenhum problema, porque a gente vai alternar entre essas duas valas. Quando fechar, abre. Entendeu? E quando começar a queimar, aí aplica os antídotos, né? Para ficar no fogo sem queimar. E assim por diante. Então, a Pema Chodron diz, né, que os bodhisattvas são os bombeiros, eles vão ficar no fogo sem queimar. A gente vai desenvolver a capacidade de não queimar no meio do fogo, para beneficiar o ser. Porque é só assim que a gente ajuda alguém que está no meio do fogo. Então, para isso eu preciso ver que isso está acontecendo. Eu não posso não ver que isso está acontecendo. E eu tenho que ver o quanto que isso depende de mim. Se eu falasse para vocês, eu podia ter ajudado as pessoas lá que morreram foi no Flamengo, né? Que podia ter ajudado. Aí você fala, alguém tinha que estar lá. Mas e quando você está lá? Entende? Quando você está lá, é uma questão de você ver que aquele momento é um momento. Se você estava meio distraído ou dormindo, é o momento de você acordar e é o momento de você saber não se queimar. Porque senão você não vai entrar no fogo. Então, a gente, pessoal, a gente teria que entender que está rolando o incêndio agora. E está morrendo muito mais gente do que esse grupo específico de Flamengo ou de Brumar. É muito pior, na real, a situação. Tem pessoas ao nosso redor, assim. E tem pessoas que ao nosso redor que estão morrendo, só que é mais lento. E a gente não está ajudando, né? E não é só morrer de morrer, né? Várias outras mortes que estão acontecendo, morte de sentido, morte de alegria, morte de estreitamento e assim por diante. Então a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que parece. Meio que assim, o Lama Santen, o Dalai Lama não vai tocar essas pessoas que estão ao nosso redor. É a gente que consegue ligar para elas hoje, a gente que está em contato com elas no WhatsApp, não o Buda. Então, se a gente quer que ela tenha contato com o Buda, a gente vai ter que virar um. Entendeu?